Hello, garotas! Tem uma coisa que sempre me pedem lá no Instagram, é pra falar sobre minha trajetória na medicina, pra passar na medicina de primeira vindo de escola pública. Então chegou finalmente o dia que eu criei vergonha na cara e tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Se você não me conhece, eu sou a Malu, eu tô indo pro 4º ano de medicina, eu estudei em escola pública a minha vida inteira e eu falo lá no Instagram, nas outras redes sociais, sobre minha rotina, sobre currículo, sobre produtividade, hábitos, então bora lá! Eu estudei em escola pública a minha vida inteirinha, então eu sempre tive um ensino muito defasado, mas eu sempre fui aquela aluna, não a melhor, mas a mais esforçada, que corre atrás. Mas nem por isso as minhas notas eram excelentes, eu era muito ruim em matemática, até hoje eu sou, mas eu estudei muito pra ser melhor. Então, em 2019 foi quando caiu a minha ficha que eu precisava me dedicar muito se eu quisesse medicina. Não tinha condição pra entrar num cursinho naquela época, não tinha condição nenhuma de fazer aqueles renomados presenciais. Então eu optei já por um cursinho online logo ali nesse final de 2019 e comecei a imprimir listas de exercícios, apostilas, tudo de forma online. Eu imprimia e levava pra aula. E eu estudava noturno. Gente, imagina só, eu estudava de maneira noturna, fazia de manhã. Eu fazia de manhã. Eu sou técnica de mecânica de usinagem. Então, olha só, eu era muito louca. Mas então de manhã toda eu passava levava minhas listas para estudar lá. E de noite eu levava também na escola, eu ficava estudando e tudo mais. Eu focava muito em fazer os meus estudos para passar no vestibular. Só que aí no ano seguinte, namorando nesse período, e eu terminei, e não foi um término nada agradável, porque junto com esse término, minhas amizades se afastaram de mim, então foi um período que eu fiquei muito sozinha. E já virando no ano de 2020, a gente sabe que a bomba estourou, né? A gente teve Mas até março eu continuei nessa pegada, eu acordava às 5 horas da manhã, eu estudava no meu horário de almoço, porque eu comecei a trabalhar lá na no meu estágio por conta do então eu fazia o meu máximo, eu estudava tudo. E eu comecei a estudar do zero, gente, do zero, desde a fração, desde a soma, tudo do zero com cursinho online. É o que eu falei, eu tinha uma defasagem muito grande em todos os aspectos. Eu acho que a matéria que eu mais me dava bem era português, redação, eu sempre fui muito boa. O resto eu pecava bastante, mas biologia ali eu também era muito boa. Tava nessa pegada de levar minhas listas pra estudar de noite na escola. Então eu sempre andava com a minha bolsinha com anotação, eu ia estudando. Qualquer momento que dava, eu tava fazendo principalmente exercício. Inclusive, no final, eu vou dar algumas dicas de do que você precisa fazer pra passar em medicina. Eu tava num período, gente, que eu tava com muita ansiedade. Eu fui diagnosticada com ansiedade por conta do meu término, de ter tido tantas amizades, assim. Eu odiava fazer trabalhar, era uma rotina muito pesada. E aí aconteceu a famosa, nossos traumas. Fiquei só em casa. Eu só fiquei em casa e eu falei, putz, eu não tenho condição de ter um cursinho, de pagar aqueles cursinhos caros, não tá tendo presencial também. Daí eu assinei, acho que 2 cursinhos, no total dava R$60 por mês, uma coisa assim, até menos, eu acho, capaz de dar R$40. E eu fiquei estudando das 6 às 10 da noite, todos os dias. Um ano, assim, de muita abdicação. Com um momento, e eu ainda dava um tempo com a minha família, eu ficava com eles todos os dias de noite, a gente assistia uma sériezinha pra dar risada, acho que era Modern Family na época. Eu ficava estudando todo dia, eu lembro que até que eu acordava assim, e eu fazia aquelas coisas de coach, gente, mil perdões, mas funcionou. Eu ficava olhando no espelho assim, falava, você vai passar, você é inteligente. Eu cheguei a um momento de tanta falta de sanidade mental que no meu banheiro, os pisos assim, eu escrevia várias fórmulas. Meu quarto parecia de louca, meu banheiro parecia de louco, porque era fórmula pra todo canto, eu estudava e eu focava principalmente nas minhas dificuldades, que era principalmente matemática. O bom de ter feito, na verdade, um cursinho online é que as matérias que eu já sabia, eu assistia no vezes 2, eu fazia só questões. Então foi um período em que eu fiz terapia também durante o meu ano todo. Eu sempre falava pra minha terapeuta que eu odiava minha vida tava um caos, gente, de verdade. Ter terminado nesse período foi, assim, um estrago. Mas eu acho que isso potencializou a minha vontade de passar em medicina, porque também eu ter sempre estudado em escola pública e ter esse ensino defasado, muitas pessoas desacreditavam de mim. Então achavam que eu não fosse passar e tudo mais, e acabou que eu passei de primeira aos 17 anos. Acredito que os maiores diferenciais
para eu ter conseguido passar foi ter acreditado em mim mesma. Todos os dias eu me visualizava assim, eu fechava os olhos e me via passando. Eu me via escrevendo assim, tipo, medicina aqui, eu me via passando, porque para mim passar na faculdade significava renovar minha vida, renovar meus ares. Eu odiava tudo. Mas hoje eu vejo que tudo isso me ensinou a ser forte. Me ensinou a perceber que não importa onde você tá, você acaba fazendo os seus resultados. Então eu não fiz os melhores cursinhos, eu não fiz os cursinhos mais caros, mas eu estudava muito, gente, e principalmente eu fazia muitas questões. Os pontos talvez que eu acho que tenham me feito passar de primeira na faculdade, numa faculdade assim, das mais antigas aqui do Vale do Paraíba, que é uma faculdade tradicional, e eu fazia muitas questões, eu não ficava só lendo, vendo ali a aula, teoria, blá blá blá. Segundo, eu não bebia álcool, eu comia muito bem. E tudo isso a gente acha que não faz diferença, mas faz muita diferença. Porque o álcool, ele acaba com a capacidade de memorização. Então, poxa, às vezes você não tá passando no vestibular porque você tá o final de semana inteira bebendo com seus amigos. Tudo bem sair com seus amigos, mas não precisa beber sempre. Um outro diferencial foi também que não saía muito, a gente tava num período de, sabe, tava todo mundo encarcerado em casa, não podia sair. Isso pra mim foi, por um lado, muito bom, porque eu não tava me tendo distrações. Eu não tinha distração, eu só estudava igual uma doida e deu muito certo, porque nesse período eu também treinava, então, gente, eu não fiquei só assim. Eu cuidei muito da minha saúde, porque a alimentação também conta muito, te ajuda a memorizar mais, a ter mais energia, disposição para estudar. São detalhes que, se a gente não se atentar, a gente peca, e talvez sejam esses detalhes que não nos fazem passar no vestibular. Consegui aumentar, acho que mais de 120 pontos no meu Enem. Eu cheguei a passar na USP para nutrição também. Era uma das minhas opções. Daí eu falei, não, quero medicina e quero ficar com os meus pais, porque também foi um período muito difícil para mim, por N razões. Então eu optei por ficar em casa, ficar aqui na minha cidade. E hoje eu vejo que tudo aconteceu por um motivo, sabe? Eu agradeço muito por ter estudado em escola pública a vida inteira. As coisas não foram mais fáceis pra mim. De certa forma, me tornou mais forte. Eu consegui perceber o quanto eu sou capaz, sabe? De conseguir conquistar as coisas, mesmo que não seja da maneira mais tradicional possível. Inclusive, eu achei um caderno meu aqui da época que eu estudava pelo cursinho online. Gente, pra vocês verem que eu era de escola pública, esse caderno é típico de lá. E as minhas anotações eram assim. Então, essa aqui era de filosofia. E é muito legal ter passado por tudo isso, sabe? Às vezes a gente acha que os nossos sonhos, eles são impossíveis. Mas façam isso, sabe? Eu acho que a última dica bônus que eu daria pra vocês é se visualizem. Tem aquele estímulo. A gente precisa de disciplina, sim. É essencial fazer o que a gente não quer. Mas a gente precisa muitas vezes de motivação também. Eu lembro que sempre eu me abaixava assim, aqui na minha escrivaninha, eu abaixava, me visualizava passando. E isso pra mim amava o meu peito. Amava tanto assim que era muito real. E eu acordava pra vida fazendo isso e eu começava a estudar. Como eu falei, eu estudava das 6 às 10 da noite sempre. Foi um período difícil, mas que me transformou uma pessoa muito mais forte. Você não precisa dos melhores cursinhos, você só precisa de uma boa estratégia. E alguns anos eu comprei tudo num drive só, que eu vou deixar aqui no link da descrição. É um valor super simbólico também, caso vocês queiram. Mas eu sempre me coloco como disponível para vocês, para conversar tanto por aqui, tanto pelo Instagram, para ajudar vocês mesmo a passar por um período, se vocês estão em um período difícil, se vocês são de escola pública principalmente. Tudo é possível. Acho que Deus também foi essencial nessa caminhada, nessa jornada. Minha terapeuta também, por ter me aguentado tanto. Então, se vocês têm condições, façam terapia durante o ano. E sejam autoconfiantes. Isso faz muita diferença na hora que vocês vão fazer a prova. Porque eu lembro que quando eu fui fazer o vestibular da faculdade que eu estudo agora, eu falei pra minha mãe, eu vou passar nessa merda aqui. Eu vou passar. Mas eu falei tão convicta que eu tava muito segura de mim. Fui lá e dei o meu melhor. Porque se você dá o seu melhor, se você sabe que você tá dando o seu melhor, não tem como dar errado. E se der errado, isso é problema pra você do futuro. Não sofre por antecedência. Faz o seu melhor agora. Uma frase assim feia até que a minha terapeuta me passou, não era bem assim, mas ela falou: você estudou tanto, agora vomita todas as informações que você aprendeu durante o ano, a prova. Enche o seu cérebro, e depois você só jorra todo o seu conhecimento.
Essa foi basicamente a minha história. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só deixar aqui nos comentários. Se inscrevam aqui e me visitem lá no Instagram também. Um beijo e tchau!